Último dia da Semana Digital FEMEC. Mais um conteúdo focado em redução de custos, dessa vez com a Beta do Brasil. A gente está aqui com o Lucas. Ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre como a organização de ferramentas pode ajudar na redução de custos. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre organização de ferramentas, né? Sobre o 5S, que é um conjunto de normas interessantes aí para ajudar na organização e, consequentemente, na redução de custos na operação de empresas que utilizam ferramentas para manutenção. Ok? Vou falar resumidamente o que é o 5S. É até interessante quem se interessar pelo assunto ir um pouco mais a fundo, e inclusive interessantíssimo aplicar tudo que vocês vão ver aqui explicado e falado a respeito do 5S, tá? Bom, o 5S nada mais é do que um conjunto de normas e ações que visam redução de custos e redução de ações desnecessárias, enfim, ele busca a excelência na gestão das organizações, ok? 5S deriva de 5 palavras japonesas começadas com a letra S, certo? E para que ficasse mais interessante em português, os criadores dessa filosofia colocaram um senso ali na frente até para fazer sentido o 5S, tá? Então, senso de utilização, de organização, de limpeza, de padronização e senso de disciplina. Esses são os 5 pilares do 5S que vão ajudar a sua empresa na redução de custos da operação, tá ok? Agora a gente vai ver, resumidamente, o que significa cada um desses 5S. Por exemplo, Seiri, certo? Que é a palavra em japonês, que é o senso de utilização, que visa tornar o ambiente de trabalho mais útil e menos poluído possível, ok? Ou seja, você tira tudo que é desnecessário, tira a poluição visual, tira qualquer coisa que possa tirar o foco do operador ou do manutentor ali na hora que ele estiver fazendo o trabalho dele, certo? E é interessante na implantação do 5S, quando você for trabalhar o senso de utilização, fazer uma limpeza em toda a sua ferramenta, ou seja, em toda a sua área de trabalho ali. Você retira tudo que é desnecessário, ok? E coloca tudo que for mais interessante para o seu trabalho mais próximo de você, ok? E aí a gente já cai dentro do segundo S, que é o Seiton, que é o senso de organização, que nada mais é do que, baseado no que você fez na utilização, de fazer aquela limpeza, de fazer aquela retirada de tudo que é desnecessário de perto do operador, aí, deixando apenas o que ele precisa, você mantém o ambiente de trabalho organizado consequentemente, ok? E é interessante estabelecer padrões, certo? Utilizar, por exemplo, painéis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a Beta tem bastante soluções para essa área, utilizar etiquetas, utilizar estantes, armários, áreas delimitadas, ok? Isso você torna o acesso do operador às ferramentas mais fácil, rápido e prático, ok? Aí a gente cai no próximo S, que é a limpeza, que simplesmente é manter o ambiente de trabalho mais limpo, até mais aprazível, né? Mais interessante de se trabalhar. Ele, inclusive, a limpeza evita dano em alguns tipos de máquina, ele aumenta a produtividade do operador também, ele se sente melhor para trabalhar num ambiente mais limpo, ok? E para quem atende clientes, por exemplo, em oficinas, como na imagem que a gente está vendo ali, quando você vai levar o seu carro para fazer manutenção, você quer que seja um ambiente bonito, um ambiente limpo, ok? Por isso é interessante trabalhar bastante o senso de limpeza também, certo? E aí a gente cai no último S, que é o S de padronização, o senso de padronização, que é o Seiketsu, ok? Desculpa a pronúncia aí, mas provavelmente é isso mesmo, Seiketsu, senso de padronização. Para aplicar a padronização, é interessante fazer 3 perguntinhas ali. Como o trabalho deve ser feito, ok? E baseado nessa pergunta, criar diretrizes para que esse trabalho seja feito seguindo esse padrão, ok? Você vai ter sempre o mesmo resultado final nas suas operações, isso é interessantíssimo, é importantíssimo. Como deve ser feito, onde deve ser feito, né? Como deve ser feito foi o primeiro que a gente fez, ok?
por exemplo, se você for fazer a manutenção de um veículo, você tem que estar dentro da área de manutenção delimitada e a área segura para aquela operação, certo? Você, por exemplo, se você fizer isso perto de uma passagem de algum cliente ou perto da passagem de alguma outra pessoa, isso pode causar algum acidente, ou você pode causar sujeira, que aí você já interfere no senso de limpeza se você não estiver dentro do local que foi delimitado para essa operação, ok? Então define-se como deve ser feito, onde deve ser feito e quais as condições devem ser mantidas para que essa ação seja feita, certo? Por exemplo, você vai fazer a manutenção do veículo, você precisa de um carrinho de ferramentas, você precisa de um elevador para você elevar esse veículo e fazer a manutenção, certo? Você precisa de limpeza para passar uma imagem interessante para o cliente, para que você não corra o risco, por exemplo, de pisar numa poça de óleo e causar algum acidente, ok? E aí, finalizando, o último S é o senso de disciplina. O senso de disciplina é interessante para que tudo que a gente falou dos 4 primeiros S seja colocado em prática e seja mantido como uma prática constante dentro da empresa, ok? Isso aqui é interessante que o gestor cobre dos operadores, dos manutentores, dos seus subordinados e, com o tempo, isso acaba fazendo parte da cultura da empresa, essa disciplina, né? E é primordial também para que todos os outros S's funcionem perfeitamente, certo? E como a Beta pode auxiliar as empresas a aplicar esses 5S na prática, né? A gente conhece muitas ferramentas, não só ferramentas para manutenção, mas ferramentas para implantação desses 5S, ok? A gente vai ver agora nos próximos slides algumas opções, né, resumidamente, de coisas que a gente pode oferecer, de que a gente pode inserir no dia a dia da manutenção para que os 5S sejam colocados em prática e se reduzam os custos de operação, ok? Por exemplo, se você tem o seu carrinho de ferramenta, ou sua caixa de ferramenta, é interessante que ela tenha o EVA, que é a espuma vinílica acrílica. Muita gente também conhece como berço para a ferramenta, que nada mais é do que o que vocês estão vendo na imagem ali, ó. Dentro da gaveta é colocada essa espuma vinílica acrílica e para cada ferramentinha que vai ali dentro, ela tem um corte específico e é onde essa ferramenta vai ser acondicionada, certo? Por que ela é interessante? O EVA diminui o tempo de procura pela ferramenta certa. Em um dia de uso, o operário já memoriza onde está cada uma das ferramentas que ele vai precisar. Então, ele, por exemplo, na imagem aqui, são as chaves combinadas e as chaves fixas, né? Ele precisa de uma chave dessa, ele já sabe exatamente em qual gaveta ela vai estar. Então, diminui aquele tempo que ele ficaria jogando ferramentas de um lado para o outro até ele encontrar o que ele precisa. Vai estar tudo exatamente sempre onde ele deixou, ok? Isso aqui também diminui a perda de ferramentas, ok? Porque, por exemplo, vocês veem na segunda imagem ali, a ferramenta lá do cantinho direito, ela não está onde ela deveria estar, tem um buraco laranja. Isso aqui já indica que tem uma ferramenta faltante, certo? A gente até recomenda, no dia a dia, se possível, diariamente, o operador, o líder da área, passe verificando todos os carrinhos e, caso ele encontre um buraco vazio, um buraco laranja aqui no caso, ele consegue identificar que tem alguma ferramenta faltante. Isso diminui muito a perda de ferramenta e agiliza demais também a checagem do ferramental de cada um dos operários, tá? A periodicidade dessa verificação também depende muito de cada uma das empresas. Algumas fazem diariamente, algumas fazem semanalmente, algumas fazem mensalmente, e aí depende de qual a disponibilidade de tempo para fazer essas verificações, ok? Isso daqui também diminui o furto de ferramentas, porque o operador sabe que o gestor dele vai fazer a verificação desse carrinho. Então ele vai se sentir um pouco menos à vontade para fazer esses furtos, porque ele sabe que isso vai ser muito facilmente identificado. A falta dessa ferramenta vai ser visível em questão de segundos. Ok? Então isso diminui bastante também o furto das ferramentas. Ele também aumenta a percepção de organização. Ok? E aí já entra naquela disciplina que a gente tinha falado. O operador vai ver que o carrinho dele é todo organizadinho, as ferramentas estão sempre cada uma no seu lugar. Ele vai querer manter essa organização, então ele vai limpar a ferramenta sempre que possível.
Ele também vai manter as outras gavetas, caso tenha alguma delas vazias, com documentos, por exemplo, tudo sempre bem organizado. Os lubrificantes que ele utilizar, algumas máquinas que ele utilizar, elas vão ficar sempre limpinhas para manter aquele padrão de organização e limpeza que o EVA garante ao carrinho ou à caixa de ferramentas dele, ok? E para finalizar, o último tópico, ele fala de a gente evitar o desgaste prematuro de ferramentas. Porque sem o EVA, geralmente as ferramentas ficam todas amontoadas dentro das caixas ou dos carrinhos. E aí, enquanto você está transportando essa caixa, elas vão ficar trepidando, vão ter atrito, vão ter pancadas, e isso pode danificar alguma coisa. Ou mesmo na hora de colocar a ferramenta dentro do carrinho, o operador vai jogar a ferramenta ali, ou ele vai colocar sem cuidado, isso pode causar desgaste e quebra de alguma ferramenta ou de alguma máquina também, certo? Então essas são algumas vantagens do EVA. No próximo slide a gente vai ver mais uma opção de organização que é bem interessante e que em algumas situações pode ajudar bastante nas operações. Você pode, dentro do seu carrinho ou da sua caixa, definir fases de manutenção. Ou seja, você vai desmontar uma máquina, por exemplo, e aí você primeiro faz a desmontagem do painel dessa máquina. Você coloca todas as ferramentas que você vai usar na desmontagem do painel na primeira gaveta. E aí você pode nomear, inclusive a Beta faz isso para o cliente. Você pode escrever na gavetinha ali, ó, fase inicial, ou desmontagem do painel, ou primeira fase, enfim, o que você quiser, a gente consegue escrever ali na primeira gaveta. E aí, na sequência, você vai vindo com as outras fases. Segunda fase, terceira fase, quarta fase, fase final, e geralmente uma gaveta para uso misto, ferramentas de que você vai usar em praticamente todas as operações ali. Ok? De novo, isso vai deixar tudo bem organizado, isso vai diminuir o tempo de operação, porque o operador vai ter as ferramentas sempre à mão ali, seguindo cada uma das fases da operação que ele vai fazer. Isso evita também que o operador abra várias gavetas de uma vez só, que isso muitas vezes pode causar até um tombamento desse carrinho. Então ele está na fase inicial, ele só precisa do que tem na primeira gaveta. Ele abriu ali, está tudo à mão, ele vai trabalhar sem problema nenhum, ok? A gente tem até carrinhos que evitam tombamento, quando você abre, que você só consegue abrir uma gaveta por vez, mas em caso de carrinhos mais simples, como o Betabox que a gente está vendo aqui, você evita esse tipo de situação, ok? E no próximo slide, mais uma solução interessante. Outra opção de organização para carrinhos, caixas e qualquer tipo de contenedor de ferramenta. Separar por cores. Isso facilita a visualização, facilita a definição e facilita na hora de procurar o que você precisa, das ferramentas que você precisa para uma determinada aplicação. Você pode, por exemplo, separar uma cor para cada máquina dentro da sua manutenção. Ou você pode definir uma cor para cada ação dentro da sua manutenção. Por exemplo, você vai montar a máquina, você usa o carrinho vermelho. Você vai desmontar, dependendo da situação, você precisa de outro tipo de ferramental. Você vai usar o carrinho laranja ou o carrinho azul. Você também pode separar por áreas. O pessoal da manutenção elétrica usa o carrinho vermelho. O pessoal da manutenção mecânica usa o carrinho branco. O pessoal da manutenção hidráulica usa o azul. Isso evita, muitas vezes, que uma área pegue carrinho de outra área, certo? E isso facilita também a visualização para verificação de se todos os carrinhos estão na área que deveriam estar. E aí já entra na organização que a gente tinha falado lá no comecinho da operação. E também pode ser feito uma cor para cada operador. Isso é interessante também, de novo, evita furto, o operador não vai pegar o carrinho do outro, se o outro estiver mexendo na cor que não é dele, você já sabe que ele está fazendo alguma coisa inadequada. Isso também dá mais senso de organização para esse operador, porque ele vai saber que aquele carrinho é dele, todo mundo sabe que aquele carrinho é dele, então ele vai manter o carrinho limpo, ele vai manter o carrinho organizado. Isso é interessante também, principalmente agora nessa fase que a gente está vivendo, porque cada operador vai ter o seu carrinho, e aí ele pode trabalhar na higienização daquele carrinho também. E evita que, por exemplo, eu usei a ferramenta, estou com a mão contaminada, coloquei lá dentro do meu carrinho, aí vem um outro operador, pega essa ferramenta contaminada e faz a utilização, certo? Nessa situação não. Eu sei que meu carrinho é um laranja, então só eu vou mexer naquele carrinho. Qualquer tipo de possibilidade de contaminação diminui bastante e, voltando ao cerne da nossa ideia aqui, diminui muito custo, porque o operador vai cuidar muito mais desse carrinho. Ele sabe que é dele. Todo mundo sabe que aquele carrinho é dele.
Então ele vai manter ele sempre limpo, organizado e vai evitar que falte qualquer tipo de ferramenta ali dentro, certo? Mais uma solução interessante para a organização são os armários com persiana, tá? No que ele vai te ajudar aqui? As ferramentas vão estar sempre à vista. Então, em questão de segundos, você já acha o que você precisa. Então, elas vão estar sempre exatamente no mesmo lugar ali, mais ou menos a mesma lógica do EVA. A gestão sempre à vista, né, como algumas empresas chamam. O operador perde pouquíssimo tempo e agiliza muito a manutenção dele e, como diz aquela máxima, tempo é dinheiro, redução de custos. Você também tem a possibilidade de trancar esse armário, que reduz, de novo, furto e, consequentemente, reduz os custos, ok? Acesso ágil e rápido, foi o que a gente falou ali. Isso é interessante também, e existe a possibilidade de se criar as silhuetas para cada uma das ferramentas, tá? Para evitar, por exemplo, dele pegar uma ferramenta grande e colocar ali no começo, ou uma pequena no meio, e, enfim, elas ficarem todas fora de ordem. Com as silhuetazinhas ali, ele coloca as ferramentas sempre na posição que ele precisar, tá? Isso também ele garante mais versatilidade, porque se você precisar mudar a composição desse armário, você pode simplesmente tirar o gancho, colocar ele um pouquinho mais para o lado, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, você muda a configuração desse ferramental dentro do armário com mais facilidade do que no caso de um EVA, por exemplo, que o corte não tem como ser modificado, você teria que trocar por um EVA novo, tá ok? Mais uma solução interessante, aqui os expositores eles são mais focados em ferramentarias, em oficinas de grande porte. Por quê? Eles, assim como os armários, né, eles dão acesso muito fácil às ferramentas, garantem, de novo, a gestão à vista, mas o diferencial principal aqui é que os ganchos podem ser maiores. Como ele não tem a persiana que vai fechar e limitar o tamanho do gancho para não ter que bater na hora do fechamento da persiana, você pode usar ganchos maiores, você pode colocar mais de uma ferramenta igual, como na imagem que a gente está vendo aqui. Ó. O pessoal dessa ferramentaria colocou, como eles têm muitos manutentores e muitos deles precisam da mesma ferramenta ao mesmo tempo, você pode colocar mais de uma delas em sequência ali no mesmo gancho. Isso, de novo, diminui tempo de procura, porque você sabe que todas as medidas vão estar ali no mesmo ganchinho e te possibilita guardar muito mais ferramentas em um espaço muito menor, tá? Que já entra em organização, enfim, a gente já vai caindo em vários S's aqui durante essas explicações, tá? Para finalizar, a Beta tem muitos canais de contato, tá? Vocês vão encontrar, inclusive, dentro dos nossos sites ou das redes sociais, muitas sugestões de ações que vão ajudar na implantação do 5S, que vão ajudar na diminuição de custos no dia a dia, nos custos operacionais. É bem interessante acompanhar as redes sociais, principalmente, porque a gente posta 2 vezes por semana materiais novos e, às vezes, lógico que não sempre, às vezes a gente fala um pouquinho mais de outros tipos de ramos de atuação, mas sempre tem bastante dicas lá. E a gente tem sempre a disponibilidade de técnicos para fazer as sugestões e indicações de ações para a gente poder implantar o 5S, diminuir custo e trabalhar de forma mais segura também, certo? A gente tem, inclusive, agora uma ofensiva interessante para feitura de treinamentos, para feitura de testes, para demonstrações à distância, aquilo que eu falei no começo. A gente tem bastante material de treinamento, de teste. Se você quiser conhecer um produto novo, a gente consegue te mostrar ele à distância. Se você precisar de um treinamento específico para a sua equipe, se você quiser um treinamento personalizado para a sua equipe, a gente também consegue fazer de acordo com a sua demanda. Okay? Se você tiver curiosidade de ver um produto que você nunca viu, mesmo que seja uma única pessoa, o mecânico curioso está vendo esse vídeo agora e ele achou interessante, eu queria saber sobre tal coisa. Entre em contato com a gente pelo site, pelas redes sociais, por telefone, e-mail, qualquer tipo de comunicação, a gente atende e consegue fazer essas videochamadas e tirar as dúvidas e sugerir soluções para vocês. Tá ok? Basicamente é isso, agradeço a atenção de todo mundo, tá? A gente quis fazer um negócio mais compacto também para não tomar muito tempo, para vocês terem tempo de ver as outras coisas que tem aí
na Semana Digital da FEMEC, tem bastante coisa interessante, certo? Continuamos à disposição. Precisando, podem contar com a Beta. Muito obrigada, Lucas, pela apresentação, pelas informações que você trouxe aqui. E se você que está assistindo esse vídeo tiver alguma dúvida sobre os conceitos apresentados, tiver alguma sugestão de temas que a gente possa abordar por aqui, pode entrar em contato com a Beta ou entrar em contato com a gente mesmo aqui nos comentários desse vídeo ou pelo e-mail avozdaindustria@informa.com. A gente coloca a sua dúvida em contato com o Lucas e faz essa resposta chegar até você. Obrigada, Lucas. Até a próxima. Isso aí. Obrigado eu. Até a próxima, pessoal. Obrigado.